E se eu te dissesse que o roteiro do futebol brasileiro parece ter sido escrito por um roteirista sádico que adora ver gigantes derretendo e zebras passeando em campo aberto? Essa foi a rodada dos corações de gelo, dos testes para cardíaco e, principalmente, do suor frio descendo na espinha de diretorias que achavam que o ano já estava ganho. Se você piscou neste fim de semana de 1º de março de 2026, você perdeu demissão, crise goleada, histórica em clássico, e time gigante virando sinônimo de vice-campeonato. Pega o café, porque o giro de hoje não tem espaço para quem tem pena de time grande. Vamos começar abrindo a ferida mais exposta do futebol sul-americano neste momento. O Maracanã estava lotado. A festa estava pronta. A fumaça rubro-negra cobria o céu do Rio de Janeiro, mas o Flamengo conseguiu, de novo, a proeza de frustrar mais de 60 mil almas. Derrota para o Lanús e mais um vice-campeonato para a já extensa coleção recente da Gávea. Taticamente, o que se viu foi um Flamengo espaçado, arame liso, rodando a bola de um lado para o outro na intermediária, sem conseguir infiltrar na compacta linha de 5 defensiva que os argentinos montaram. O meio-campo rubro-negro foi engolido na transição. O Lanús não precisou de muita posse de bola, precisou apenas de 2 estocadas nas costas dos laterais do Flamengo, que jogavam praticamente como pontas e deixavam rodovias abertas na defesa. O impacto disso, uma torcida em ebulição, vaias ensurdecedoras ao apito final e um clima de caldeirão que ameaça implodir o planejamento do resto do ano. E se a crise bateu na porta do Flamengo, no rival Vasco, ela já entrou, sentou no sofá e colocou os pés na mesa de centro. O Fluminense eliminou o Cruz Maltino no apagar das luzes e garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca. O Vasco apostou num jogo propositivo, de linhas altas, tentando anular saída de bola característica do tricolor. E funcionou durante boa parte do... O problema é que abdicar de jogar cobra um preço físico e mental altíssimo. Nos minutos finais, a concentração vascaína ruiu. Uma falha de cobertura no setor esquerdo da defesa abriu o corredor que o Fluminense tanto procurou o jogo inteiro. O gol no fim é aquele soco no estômago que afunda o Vasco em uma crise profunda. A torcida já perdeu a paciência com o discurso de reformulação. E a eliminação precoce escancara que o elenco, taticamente limitado e sem poder de reação quando está atrás no placar, precisa de socorro urgente. O Fluminense, por outro lado, mostra aquela resiliência de quem sabe sofrer e punir o erro adversário na hora exata. Se no Rio o clima é de velório para alguns, em São Paulo a guilhotina também cantou, e cantou forte. O Corinthians está fora do Paulistão e não caiu para um rival da capital, caiu para o Novo Horizontino, que fez um jogo taticamente impecável. O Tigre do Vale não se intimidou com o peso da camisa alvinegra. Armou um bloco médio intransponível, tirou os espaços do mau-campo corintiano e forçou o Timão a cruzar bolas infrutíferas para a área durante 90 minutos. O Corinthians teve posse, mas uma posse estéril, sem verticalidade, sem infiltração. Quando o Novo Horizontino recuperava a bola, a transição ofensiva era um veneno. A eliminação escancara a falta de repertório criativo do Corinthians, que agora junta os cacos, encara a fúria da Fiel e vê o interior mostrar que camisa não ganha mais jogo sozinho. O Novo Horizontino, com muito mérito e organização tática de dar inveja a muito time da Série A, vai à final do estadual. E quem é que pode parar nessa final em São Paulo? Ele mesmo, o Palmeiras. No choque rei decisivo, o Alviverde despachou o São Paulo e garantiu mais uma decisão para a era vitoriosa do clube. Foi um clássico tenso, de muita marcação, mas onde a engrenagem palmeirense mostrou por que é tão temida. O São Paulo tentou espelhar a marcação no meio-campo, buscando sufocar a saída de bola, mas o Palmeiras tem uma variação de jogadas absurda. Quando o jogo curto não funcionava, a ligação direta buscando a velocidade dos pontas quebrava as linhas são paulinas. O Palmeiras foi letal nas bolas paradas e na ocupação de espaços. É um time que não precisa dominar os 90 minutos para vencer, basta um vacilo defensivo do adversário.
um espaço deixado na entrada da área, e a fatura é liquidada. O São Paulo sai de cabeça erguida pelo esforço, mas ciente de que ainda falta um degrau de maturidade coletiva para bater de frente com a máquina verde em jogos eliminatórios. Agora, se você acha que o caos ficou concentrado no Sudeste, precisamos pegar o primeiro voo para Porto Alegre, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai ficar marcado na história dos clássicos. O Grêmio não apenas venceu o Internacional na final do Gauchão, o Grêmio aplicou uma goleada histórica, levantou a taça e fez isso jogando com um homem a menos. Foi um Grenal que desafiou a lógica. Quando o tricolor teve seu jogador expulso, esperava-se um massacre colorado. O Inter adiantou as linhas, colocou todo mundo no campo de ataque e preparou a blitz. Mas aí entrou a genialidade tática da casamata gremista. O Grêmio se fechou num 4-4-1 extremamente compacto. Recuou as linhas para a entrada da própria área e atraiu o Inter. Ao fazer isso, cedeu a posse, mas criou o cenário perfeito para o contra-ataque. O Inter, nervoso e desorganizado, na ânsia de resolver logo o jogo, deixou uma avenida na defesa. Foram transições rápidas, precisas e fulminantes. A cada roubada de bola era um gol gremista, um colapso emocional e tático do Internacional, que transformou uma vantagem numérica no seu pior pesadelo, entregando a taça para o maior rival sob requintes de crueldade. E já que estamos no Sul, Santa Catarina também entregou zebra e drama. O Barra derrotou a poderosa Chapecoense no primeiro jogo da final do Catarinense. A Chape entrou como favorita, mas encontrou um adversário com uma intensidade assustadora. O Barra marcou pressão nos primeiros 15 minutos, roubou a bola no terço final e fez o gol. Depois disso, administrou o jogo com uma maturidade defensiva rara para times de menor investimento. A Chape tentou furar o bloqueio pelo meio, pelos lados, mas a compactação do Barra foi perfeita. Agora, o time de Balneário Camboriú leva a vantagem e deixa a Chape pressionada para o jogo de volta, precisando furar uma retranca que se provou altamente eficiente. Subindo no mapa e aterrissando em Minas Gerais, a dupla dinâmica de Belo Horizonte passou sufoco, mas garantiu suas vagas. O Cruzeiro só respirou aliviado nos acréscimos. Uma vitória suada contra o Pouso Alegre que carimbou o passaporte da Raposa para a final do Mineiro. O Pouso Alegre fez uma partida corajosa, bloqueando as linhas de passe pelo meio e forçando o Cruzeiro a um jogo periférico. A ansiedade da torcida cruzeirense era palpável. O time começava a se desorganizar e atacar mais na base do abafa do que na tática. Mas a camisa pesou, e no famoso apagar das luzes, a bola na área sobrou para o alívio azul. Do outro lado da lagoa, o Atlético Mineiro decidiu testar a capacidade cardiovascular da sua torcida. O Galo passou pelo América MG, mas só nos pênaltis. O Coelho foi um adversário indigesto. Montou uma armadilha tática que tirou a profundidade do ataque atleticano, isolando as principais peças do Galo. O jogo foi truncado, pegado, com poucas chances claras de gol. O América marcava forte a saída de bola, impedindo que o Galo construísse com qualidade. No fim das contas, a decisão foi para a marca da Cal, e ali a frieza do Galo prevaleceu. Mas o alerta tá ligado. O time precisa de mais soluções criativas quando enfrenta retrancas bem encaixadas, porque depender de pênaltis é sempre jogar roleta russa. Se em Minas foi sofrido, no Nordeste o futebol foi eletrizante, em Pernambuco a Ilha do Retiro pegou fogo num esporte náutico que teve contornos épicos. Um jogo de transições constantes, onde o meio-campo parecia não existir. Era ataque lá e ataque cá. O esporte aproveitou o mando de campo para pressionar nos minutos iniciais, enquanto o Náutico respondia com contragolpes agudos. Quando parecia que o jogo estava definido, um gol no finalzinho mudou a história. Empatou tudo e transformou o jogo de volta, nos aflitos, em uma das maiores promessas de guerra futebolística da temporada. Tudo aberto, tudo igual, e o cenário perfeito para o Náutico tentar resolver em casa, enquanto o esporte confia no seu poder de fogo como visitante. No Ceará, o Clássico Rei terminou empatado no Castelão, mas o resultado tem sabor diferente para os dois lados. Fortaleza e Ceará fizeram um jogo muito tático, de estudo,
nos primeiros minutos, que depois se soltou, o Fortaleza de Vojvoda apostou na intensidade e na marcação alta, tentando sufocar o rival. O Ceará, ciente da força do adversário, fez um jogo inteligente, absorveu a pressão, congestionou a entrada da área e usou as alas para escapar. O empate deixa o confronto em aberto, mas o Ceará leva a decisão para jogar com sua torcida a favor, com o mando de campo. Em clássico parelho assim, qualquer detalhe decide e o detalhe agora será o caldeirão alvinegro. Na Bahia, o Vitória também não teve vida fácil. O Leão da Barra precisou suar sangue para passar pelo Jacuipense e chegar à final do Baianão. A classificação veio nos pênaltis. Após um jogo de muita tensão, o Jacuipense fez uma partida taticamente muito madura, sabendo fechar as linhas e explorar os erros de passe do Vitória no meio-campo. O rubro-negro baiano teve o volume de jogo, cruzou dezenas de bolas na área, mas esbarrou numa defesa muito bem postada e na própria ansiedade. Nos pênaltis, a estrela do goleiro do Vitória brilhou e o time vai para a final, mas com a lição de que volume de jogo sem eficiência de finalização quase custou o semestre. E para fechar nosso giro, em Goiás, o Atlético Goianiense fez o feijão com arroz, segurou o ímpeto do Vila Nova, garantiu o empate e avançou para a final do Goianão. O Dragão fez um jogo pragmático. Sabendo que o empate servia, não se expôs, não deu espaços para a transição do Vila e amarrou o jogo no meio-campo. Foi aquele tipo de partida que não é bonita de se ver. Não tem lances plásticos, mas taticamente é uma aula de como o regulamento se joga com o cérebro e não com a emoção. O Vila Nova esbarrou num muro rubro-negro e não conseguiu criar. Atlético na final, com o pragmatismo que os mata-matas exigem. A grande lição que essa rodada de 1º de março deixa cravada na testa de todo mundo é uma só. Não existe mais camisa pesada que ganhe jogo sozinha se as pernas estiverem pesadas e a tática for ultrapassada. O Novo Horizontino ensinou isso ao Corinthians, o Barra ensinou isso à Chape, e o Lanús veio até o Maracanã esfregar isso na cara do Flamengo. O futebol cobra conta alta para quem acha que vai ganhar só no nome, e a organização tática virou a grande arma dos azarões. Agora, eu quero saber de você. Desce aí nos comentários, sem pipocar, de todos os desastres e zebras dessa rodada, qual foi o maior vexame? O Flamengo perdendo mais um título no Maracanã? O Corinthians caindo para o Novo Horizontino no Paulista? Ou o Inter tomando uma goleada histórica do Grêmio com um jogador a mais? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, porque a crise nunca tira férias.